Boa noite, meus queridos. Que bom que nós estamos aqui. A gente aguarda esse momento com tanta alegria. Hoje é um dia que nós estamos cansados, que nós estamos de mudança, mas a gente não quer deixar de ter esse encontro com o Senhor, esse encontro íntimo, essa coisa gostosa de estar com vocês também. Aqui juntinho, orando, colocando todas as nossas dificuldades, as nossas tribulações dessa semana. Que semana difícil que nós tivemos, né? Mas vamos colocar no altar do Senhor, vamos entregar tudo. Então vamos começar a nossa oração. Todo mundo, vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai querido do céu, nesse momento, Senhor, nós pedimos licença, Senhor, e com o nosso coração humilde, Senhor, nós pedimos para entrar no seu santo templo, Senhor, e que o Senhor nos acaricie, que o Senhor nos abrace, que o Senhor nos pegue no colo como filho, Senhor, e nos console, Senhor, dessa semana difícil que nós tivemos. Nós vamos colocar tudo no seu altar, Deus glorioso, Deus amado. Ó Espírito Santo de Deus, venha, desça sobre nós, Espírito Santo. Fique conosco agora, nesse momento, inunda esse lugar, inunda essa casa, Senhor. Vai chegando, Senhor, venha, Senhor. Deixa que a gente se aproxime do Senhor. Ó Pai nosso que estás no céu, deixa que a gente fique juntinho do Senhor. Todos os irmãos que estão agora nos vendo, estão junto conosco, estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Todos vão entrar numa corrente de oração, vamos entrar juntos, vamos ficar juntos nesse momento, vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador, ao nosso Redentor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, que deu tua vida por nós. Vamos colocando as nossas tristezas, a nossa segunda-feira. Então, vamos falar desde do domingo, que nós nos encontramos no pôr do sol da sexta-feira passada, quando inicia-se o sábado. Aí domingo nós tivemos o nosso culto de adoração, com saúde. Obrigada, Senhor. Daí segunda-feira foi uma luta. Então vamos entregando a nossa segunda-feira passada, nossa terça, quarta, quinta, e chegamos hoje na sexta-feira, e agora, depois das 15 horas, o nosso pôr do sol do sábado. Feliz sábado a todos. Vamos dedicar esse sábado ao nosso Senhor. Vamos colocar a nossa vida, vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida. Vamos entregando. Nós fizemos um folheto para a nossa oração, para esse momento íntimo. E nós vamos entregando, Senhor, tudo no teu altar, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, como que a gente pode ajudar os nossos amigos, Senhor, que precisam de ajuda. E pedimos também ajuda para a nossa vida. Oh, como está difícil, Senhor. Agradeço, Senhor, a semana. Que semana gostosa de trabalho, consultório gostoso, cheio de paciente. Agradeço os pacientes meus, José Benedito, e tudo que ocorreu dentro do nosso consultório, com a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome. Obrigada, Senhor, por tudo que tem nos feito, por tudo que nos deu essa semana, colocando no teu altar todas as pessoas que passaram essa semana conosco. Convido vocês também, meus irmãos, a colocar todas as viúvas. A gente faz tempo que não coloca as viúvas no altar, as pessoas de idade. Vamos celebrar o nascimento de um neném dessa semana. Tenho certeza que nasceu o nenenzinho. Vamos colocar em agradecimento a Deus. Vamos pedir a Deus que Deus controle o nosso temperamento, que nos dê discernimento. Vamos controlar a nossa língua. Oh Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos dê a descobrir a vontade que tens para a nossa vida, Senhor.
Também, Senhor, nesse momento nós lembramos dos entes queridos que já se foram. Nós tivemos, essa semana eu tenho certeza que teve mortes, teve velório. Então eu sei que a dor é grande. Hoje mesmo eu falei com a Fabiana, uma amiga. Nós comentamos sobre a mãe dela que faleceu. Entregar a vida dela, da família dela, para que console. E no nome da Fabiana, vamos entregando também todas as pessoas enlutadas dessa semana. Se alguém está aí e teve um ente querido que foi agora estar lá com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, que se sinta consolado. É claro que a saudade fica, né? Mas como às vezes fala, né? Ah, eu perdi a minha mãe, perdi o meu irmão, perdi o meu marido. Então, eu acho que a palavra perder não é a palavra correta. Porque quando a gente está ausente esse ente querido que nem está aqui, perder não é a palavra correta. Porque a gente sabe onde está. A gente sabe que está lá no seio de Abraão, está lá com Jesus Cristo. Então a gente não perdeu. Houve só uma separação, né? E um dia todos nós, os nossos corpos vão ser gloriosos também, que nem o de Jesus Cristo. E nós vamos ter de volta essa unidade com essas pessoas que nós tanto amamos e que às vezes agora não está conosco, né? Palavra. Uma palavra. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. E muito obrigado por nos permitir entrar em suas casas. Nós queremos trazer aqui um consolo àquelas mulheres que se encontram nesse momento no seu estado de viuvez, algumas mais antigas, outras mais recentes. Recentemente nós soubemos que uma nossa amiga muito querida ficou viúva. Eu queria ler então em 1 Timóteo capítulo 5, os versículos de 3 a 8. Nós temos um texto que fala bastante, de forma bastante sensível, delicada. Paulo coloca a mulher viúva, que não tinha nenhum valor naquele tempo. Depois que Jesus veio a esta terra, as mulheres tiveram outro valor. Os homens, os maridos, tiveram que cuidar melhor das suas mulheres, tratá-las melhor. E Paulo aqui coloca tão bonito sobre as viúvas. Diz no versículo 3, 1 Timóteo 5, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva não tem amparo. Espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres mesmo viva está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Honra as viúvas. Honra aquela que te cuidou, que te amparou, que te alimentou, que te protegeu, que te vestiu, que te acolheu, que curou tuas feridas. Honra aquela que foi a tua mãe, que foi a tua tia, que amparou você nas horas difíceis. Honra a viúva com todos os cuidados que ela merece. Cuida dela, Senhor. Pai querido, vamos lembrar então, quando nós falamos de uma doença, de uma enfermidade, em Tiago 5,14,
e 15. Eu vou ler os 2 versículos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém, Senhor, ó Pai do céu Todo-Poderoso. E seja agora com essas pessoas. Se alguém está no hospital, numa cama, Senhor, está nos ouvindo, que ele se sinta consolado, Senhor, que entre uma paz que inunde o seu ser, Senhor. Que ele se sinta fortalecido, Senhor, ó Pai do céu. Louvado seja Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, nós temos aqui alguns amigos que estão nos acompanhando, são amigos muito queridos. Aguinaldo Faeira, lá de Moçambique, da cidade de Quimoio. Oh, glória a Deus. Lá do outro lado do planeta, Aguinaldo, querido irmão, que tem seu rebanho aí, lutado para manter suas ovelhinhas bem alimentadas com a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão Aguinaldo, e nossa irmã Delfina. Oh, Delfina, um beijo para você, Delfina, e para o Aguinaldo, viu? A gente ainda tem no coração aquele sonho de um dia estar aí com vocês, aí na África. Se Deus quiser, se Deus permitir, um dia a igreja, eu, Isabel Edith, mais alguns presbíteros, vamos ver se a gente consegue chegar até aí, para ficar uns 15 dias aí com vocês, né, bem? Então, primeiro vamos vencer essa luta contra o Covid, depois eu vou realizar a minha cirurgia, como eu falei para o irmão Aguinaldo, e depois então Deus vai nos abrir as portas e vai nos permitir visitá-los, viu, irmãos? Amém, irmão. Têm sido constantes as nossas orações pela proteção, pela saúde de vocês aí também, um país que está sendo bastante atingido pela doença também, né? Nossa irmã querida, nossa vocalista, professora de canto, a Margarete, nosso irmão Alexandre, o Xandinho, Marina, Filipinho, amém. Queridos, estão nos nossos corações. Rodrigo de Oliveira, a Ariana Cristina, a Celinha, nosso braço direito. Celinha, um beijo, Celinha. Essa daqui não vive sem a Celinha. Não vive sem Celinha. A nossa Cida, Aparecida, querida, nossa diaconisa, né, que nos sustenta também com suas orações, com a Célia. Amém, amém, amém. Amém. Eu queria ler um texto aqui que fala forte como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e ele fala tão bonito de seus amigos, né? Ele faz uma recomendação no capítulo 16 da carta de Romanos, o último capítulo da carta, lá no finalzinho dela, ele está fazendo ali a doxologia, as suas saudações. Então ele diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Então ele recomenda, ele fala: essa eu confio, essa é filha de Deus, essa tem orações poderosas, essa de fato é uma crente sincera, é aquela que é hospedeira, é aquela que acolhe, aquela que alimenta, aquela que põe uma caminha no canto da sala e põe um lençol gostoso com um cobertor para você deitar ali e passar uma noite, 2 noites. Ela te alimenta, ela faz comida com amor. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Quantos amigos nós temos assim? Quantos amigos nós podemos dizer que são amigos que não têm valor? Nós podemos enumerar alguns,
Mas Paulo continua que está servindo a igreja em Cencreia, essa irmã querida, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Então ele recomenda essa irmã Febe para que todos cuidem dela, para que todos a protejam, para que todos a orientem, para que todos a hospedem, a alimentem. Ele diz, por quê? Porque tem sido protetora de muitos, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Olha que preciosa colocação que ele faz dessa amiga. Então é isso que nós queremos que os irmãos lembrem desse momento, como cuidar de um amigo, como fazer um amigo de fato verdadeiro, assim, recomendando o seu amigo para que todos os que são seus amigos cuidem dele, protejam ele, que na hora difícil, que você tenha olhos e mãos especiais, cuidados especiais com essas pessoas especiais também. Oh, glória a Deus. Recebemos agora, a gente já orou essa semana pela perda de um irmão muito querido, o marido da Irani Mosca, da nossa irmã Irani. Então nós estamos orando também pelos seus filhos, pela perda do pai. Que Deus console o coração de vocês e que vocês assim tenham essa esperança, que como nós estávamos comentando, que não é uma perda, né? A gente fala a palavra perda, mas não é o correto. E a gente teria que inventar uma outra palavra, colocar de uma outra forma, porque na verdade, quando a gente fala perda, parece que a gente perdeu alguma coisa, mas a gente sabe onde está, né, Meio? Nós sabemos. A escolha foi feita, né, em vida. Nós não sabemos o que Deus tem planejado para cada um de nós, mas nós sabemos que Deus, Ele sabe todas as coisas. Nós confiamos em Deus, confiamos no seu juízo, confiamos na sua justiça, confiamos na sua soberania sobre a criação e a criatura. Nós sabemos que Ele tem propósitos eternos para cada um de nós. Então, nós cremos e como crentes, nós sabemos que a nossa irmã Irani, que os seus filhos queridos também estão, né, diante de Deus, colocando aí suas orações. Nós queremos que Deus os conforte e coloque bênção sobre a vida de vocês agora. Vamos colocar também, nesse momento, eu sei que tem muitos casais que estão passando por divórcio, então vamos orar para enfrentar esse divórcio, que Jesus esteja no meio dessas decisões e que realmente seja uma decisão de ambas as partes, de uma forma amena, de uma forma calma. Vamos colocando também, por exemplo, a gente nunca falou aqui dos prisioneiros, das pessoas que estão na cadeia. Que situação difícil, que situação horrível você ficar preso. Vamos orar pelos encarcerados. Vamos orar também, Meio, pelas pessoas que vivem só. Como é difícil a solidão, né, Meio? Nós podemos ler um texto para a gente, né, lembrar do desamparo, né, da solidão. Sim, Pai. Então, Pai do céu. o Salmo 90, ele lembra bastante, né? O Salmo 90 nos coloca uma palavra forte sobre a solidão, né? Amém. O Salmo 90 está aqui, ó. Você quer ler, né? Leio. Salmo 90, versículos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Pode continuar mais um pouquinho. Né? Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens.
Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Glória a Deus. Então, o que desamparo, maravilhosa, não vem. a solidão, o desamparo, aquele momento em que nós achamos que estamos sozinhos, essa palavra coloca para nós de uma maneira muito forte, né? Nós somos transitórios, somos passageiros, somos rápidos nessa terra aqui. Passa muito rápido, é fugaz, né, bem? Fugaz. Mas a eternidade, ela está aí. Você pode escolher onde você quer passar a eternidade. Se você quer passar diante de Deus, diante da glória dele, em paz perfeita, em alegria plena, em saúde completa, ou então no inferno, ou então nas trevas, nos tártaros, e isso nós só podemos escolher enquanto vivemos. E a vida, como disse o Salmo, é um sopro, é como a relva que de madrugada floresce e à tarde murcha. Nós somos assim, quando vemos, estamos velhos e nossa pele já se torna enrugada, nós vamos secando e às vezes a gente demora demais para escolher por Deus. Escolha em vida, escolha hoje. Esse é o dia da salvação. Hoje é o dia de você decidir por Deus. Resolva isso hoje mesmo. Amém. Bom, pessoal, vamos lá, vamos orar. Eu vou ajoelhar para a gente terminar a nossa oração. Pai do céu, Pai querido, nesse momento, Senhor, peço com toda a humildade, de todo o coração, Senhor, que proteja todos nós, Senhor, todos os nossos irmãos. Coloco primeiro aqui no teu altar os nossos irmãos da igreja, cada um deles, Senhor, cada irmãozinho nosso da nossa igreja, Senhor, cada presbítero, cada diaconisa. E no nome deles, Senhor, agora também coloco nossos irmãos que estão aqui nos assistindo, nos vendo, Senhor, porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Nós somos fracos, Senhor. Mas com a Tua poderosa bênção, Senhor, nós podemos nos erguer, levantar a nossa cabeça, Senhor, e prosseguir. Prosseguir com a esperança de um dia estar contigo, Senhor, aí no reino, Senhor. É verdade, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que nós possamos, com essas palavras, com esses textos bíblicos e com essa oração, poder alcançar o favor de Deus, alcançar essa bênção que Deus pode derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as viúvas, sobre os nossos amigos, sobre aqueles que estão doentes em hospitais, sobre aqueles que estão presos, encarcerados, sobre aqueles que estão aí dependentes químicos de droga, de álcool, de todo tipo de dependência do sexo, da pornografia, da prostituição, Senhor.
Dá-nos, Senhor, o consolo, o conforto. Nós oramos, Senhor, pela volta do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, para que Ele breve volte, para que Ele venha resgatar este povo que clama ao Senhor, que espera no Senhor, que espera a sua volta, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já veio, já morreu na cruz em nosso lugar, já lavou os nossos pecados, já nos justificou diante de Deus, tomando o nosso lugar, se fazendo pecado na cruz, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor tomou esta sobre os teus ombros, e não era necessário, mas o Senhor fez por amor de nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É no nome dele que nós oramos, agradecidos, e colocamos a nossa vida, a vida da nossa igreja, da nossa família, da nossa cidade em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos lá então para o nosso estudo? Vamos. Eu vou deixar você aí, amor. Vou levar minha palavra aqui. Vamos lá então, pessoal. Você tem um companheirinho te ajudando aqui. Pessoal, hoje, vamos ver se eu consigo dar para vocês. Nós vamos falar mais sobre o arminianismo, porque nós já falamos bastante sobre o calvinismo, tá? Então vamos lá. Vai entrar, né, Vi? Ou aperta F5. Pera lá, F5. Aqui. Você pôs um negocinho da TV? Vai entrar. É esse, né? Aí do lado. Isso aí. Pronto. Então vamos lá. Pode deixar nessa figura aqui. Então aqui nós temos, pessoal, nós estamos falando de Romanos 29 e 30. Na verdade, nós estamos no livro que nós estamos usando do pastor Arival, que é o autor do livro, e nós estamos estudando como ser vitoriosos em Jesus Cristo, no Espírito Santo e em Deus, no nosso Pai. E quando nós chegamos, porque são módulos discipulados e que faz com que a gente cresça para saber as coisas direitinho da nossa palavra de Deus, para que a gente possa ser um cristão melhor. E aí aconteceu o seguinte, quando chegou na 10ª pergunta do pastor Arival, essa pergunta nos deixou bastante assim pensativos, porque olha só, vamos lá, peguem Romanos 29 e 30, ela tem bastante palavrinha que deixa a gente meio assim, fala, mas como assim? E aí ocorre o seguinte, nesse versículo, mesmo em Romanos 8 e Romanos 9, há uma divisão de pensamentos. Então eu achei melhor a gente também se aprofundar um pouquinho mais e saber um pouquinho dessas vertentes de interpretação quanto a estes textos. Então vamos lá, peguem Romanos 29 e 30 e depois a gente continua, vocês vão entender por que aqui nós temos a imagem do Jacob Armínio e do João Calvino, tá bom? Então vamos lá, Romanos 29 e 30, vamos lá. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pessoal, meus irmãos, aconteceu o seguinte, com esse verso na cabecinha em Romanos de Paulo, há duas interpretações. Vocês lembram? Vamos recordar que a gente vê nesses versículos 29, que de antemão Deus nos conheceu, e daí Ele nos predestinou, daí Ele nos chamou, depois Ele justificou e depois Ele glorificou.
E aí houve umas interpretações meio diferentes. Lembra que nós fomos lá para trás na história, desde lá de Santo Agostinho, de Pelágio, e lá a gente via já as ideias diferentes, que um pensava de uma forma e outro pensava de outra. E essas ideias continuaram. E na época da Reforma, com Martinho Lutero e com Zwinglio, eles estavam apaixonados pela Reforma. E aconteceu o seguinte, lá na França, João Calvino, um teólogo, ele era católico, foi batizado, até o nome dele era Jean Calvino. E depois, aos 23 anos, ele se converteu ao protestantismo. E aí ele passou, e ele era muito inteligente, ele começou a estudar e a fazer as ideias da reforma, estudar a palavra de Deus. O Calvino, ele não foi só uma pessoa que falou só sobre a salvação. Ele foi uma pessoa que estudou demais, ele ligou o cristianismo à política, o cristianismo à arte, e ele falava de tudo. E também colocou as ideias dele. E nós vimos no encontro passado que Calvino, ele escreveu as Institutas, que são coisas bastante importantes, e os reformados na Holanda, nos Países Baixos, na Europa, os teólogos que também que se tornaram protestantes, usavam essas ideias de Calvino. Muito bem, só que ocorreu o seguinte, isso nós estamos falando do século XVI. Aí aconteceu que nós já demos a aula sobre Jacob Arminio, que também é um teólogo holandês, e ele começou a pregar Romanos 8, esses versículos, Romanos 7, 8 e 9. E ele tinha uma interpretação um pouco diferente do que Calvino tinha colocado. Mas, na verdade, Jacob Arminio, ele faleceu com 43 anos. Então, ele não foi assim, ele colocou as ideias, mas ele não sistematizou as ideias. Mas ele tinha os discípulos dele, que pegaram as ideias de Arminio e colocaram, vamos dizer assim, sistematizaram essa teologia de Arminio. E colocaram como se fosse um documento. E começaram a divulgar. E houve essa toda controvérsia. Quando então os que pensavam como o Calvino souberam disso, falaram assim, mas como assim? De onde vem essa interpretação? Então nós precisamos parar e vamos fazer o quê? Vamos fazer uma assembleia, e nessa assembleia eles chamaram os teólogos e reformadores de toda a Europa, da Holanda, dos Países Baixos, e inclusive esses documentos, esses discípulos de Arminio, para então estudar e ver o que estava acontecendo. E realmente as ideias eram diferentes. Então eles pararam para estudar. E aí nós estudamos que na aula passada, essa assembleia, eles deram o nome de Sínodo de Dort. Dort porque era uma cidade da Holanda. Então ficou gravado o nome dessa forma. E nós estudamos que no calvinismo, hoje eu vou falar mais do arminianismo, mas no calvinismo nós vimos, deixa eu ver se... Pera lá. Aqui está o nosso Calvino, o nome do Calvino, que nasceu em 27 de maio de 1564, nós já vimos. E aqui o Arminio, 1560 a 1609. Na verdade, eles não foram amigos, nem se conheceram, porque quando a idade não bate. Calvino nasceu, morreu, aí nasce Jacó, então eles não se encontraram. Então, na verdade, essa discussão não ficou entre esses teólogos, ficou entre os discípulos dele. Só recordando, de Calvino, nós temos os 5 pontos que foram conversados nessa assembleia. A depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. E todas essas questões, esses 5 pontos que nós estamos falando,
eles eles montaram um acróstico que dá uma palavra em inglês, tulip, que é muito usada nos calvinistas, que tem a palavra T-U-L-I-P, tulip, que é total depravity, que é em inglês, que é a total depravação. Depois, a eleição incondicional, começa com unconditional, eleição incondicional, limited, aqui a limitação, a expiação limitada, irresistível, grace, a graça irresistível, e a perseverança dos santos. Recordando, bem rapidamente, nós falamos o seguinte: quais são os pontos que Calvino colocou e que perdura até os dias de hoje? Que o homem, ele é totalmente depravado e ele depende da graça de Deus. E lembra que nós comentamos bem rapidamente sobre o pecado original e que desde então o homem é depravado e não há um justo sequer e nós somos pecadores. Então, dessa forma, como que eles colocaram? Total depravação. Tem uma eleição incondicional. Por quê? Eles colocam que Deus nos escolhe incondicionalmente. Ele simplesmente nos escolhe. Aí nós comentamos sobre a história de Jacó, né? E Esaú, que Deus simplesmente escolhe, tá? Rapidamente. Depois que a expiação é limitada, que Jesus Cristo morreu na cruz apenas pelos que ele escolhe, pelos eleitos. A graça irresistível, que Deus, o Espírito Santo de Deus, quando porque ele parte do princípio que nós somos eleitos. Quando o Espírito Santo de Deus pega esse eleito, é uma graça irresistível. O seu coração transforma, o Espírito Santo entra e não tem como você resistir. E a perseverança dos santos. Uma vez eleito, uma vez dentro da graça, você nunca mais vai perder a graça. Então foram isso que nós estudamos. Aqui a tulip, que é uma tulipa, e a palavra, o acróstico T-U-L-I-I-P, tulip. Agora, nós já falamos. Agora vamos para o Armínio, tá? Então, olha, vejam como é diferente. Depois nós vamos pegar os versículos bíblicos para a gente poder fazer a comparação. Então, a primeira é o seguinte, olha como é diferente. Ele usou uma palavra, deixa eu colocar aqui para vocês, depois eu volto aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, achei. Tá. Assim como no calvinismo nós temos a palavra tulip, que vocês podem guardar, que é o acróstico em inglês, o T, o U, o L, o I e o P. Lembra? Total depravação, a limitação, a expiação Jesus morreu só pelos eleitos, graça incondicional, quando você é pego e irresistível, né? A perseverança dos santos. Bom, e aí, dentro do arminianismo, nós temos também uma palavra. E ele coloca o F, o A, o C, o T e o S. Também em inglês. O F, free de liberto pela graça para crer. O A, uma expiação para todos. O C, uma eleição condicional. Um T, uma depravação total. E o S, a segurança em Cristo. Aqui a gente já pode ver que nós temos duas diferenças bem grandes. Expiação para todos. Lá nós temos a expiação para quem? Só para os eleitos. E aqui a condição, a eleição é condicional. A eleição aqui, ela é condicional assim. Se você quer a graça, só para aqueles que querem a graça é que vão receber. No caso do calvinismo, não. Como que é aqui? A eleição, ela é incondicional. Aqueles que são eleitos são escolhidos. Não tem como resistir. Deixa eu voltar agora aqui. Então vamos lá. A capacidade humana. A primeira. O arminianismo, ele parte do princípio, primeiro, do livre-arbítrio. Que o ser humano, ele é livre para escolher se ele quer a graça ou se ele não quer a graça. Se ele quer ser salvo, se ele não quer ser salvo. Isso é livre-arbítrio.
A eleição condicional. Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Nesse sentido, eles falam o seguinte: é condicional assim. Aquela pessoa que quer ser salva, então é aquela que vai ser salva. E que nosso Deus, ele previu, como coloca aqui, que aquela pessoa teria fé. Por exemplo, ele fala assim, como Deus sabe de tudo, ele já sabia que a pessoa ia ter a fé. Isso também não é assim no calvinismo. Como que é no calvinismo? No calvinismo, simplesmente Deus escolhe. De antemão, ele já sabe os seus preferidos. A expiação ilimitada. Aí, aqui, eles colocam todos. Ilimitado quer dizer assim, para todo mundo, independente de qualquer coisa. No caso do calvinismo, esse todos é todos, mas não é para todos. Lembra que nós falamos? Para todos os eleitos. O que aqui a gente tem que guardar, a diferença é, lembra que eu falei, a soberania de Deus. O calvinismo se pega na soberania de Deus. E ele não tem que dar satisfação nenhuma, ele não tem que explicar nada, ele simplesmente escolhe. No caso do arminianismo, nós temos que o ser humano tem livre-arbítrio. Ele pode escolher ser salvo ou não, ser de Deus ou não, estar em Cristo ou não. Segundo, falando de novo, que a eleição é condicional. A pessoa precisa querer ser salva. O outro, expiação ilimitada. Cristo morreu por todos. E lá no calvinismo, só pelos eleitos. Que a graça, ela é irresistível. Resistível é o seguinte, quando o Espírito Santo pega aquela pessoa e está com ela, naquele momento ela está com o Espírito Santo. Mas ela pode resistir e não querer mais. No caso do calvinismo, a gente não tem essa resistência, é irresistível. Quando o Espírito Santo toca no nosso coração, a coisa se torna irresistível. E aqui, o homem, ele pode cair da graça, decair da graça. Por exemplo, ele pode estar bem hoje, estar com Cristo, mas aí depois ele pode acontecer alguma coisa com ele e ele perder essa graça. Agora deixa eu... Aqui, agora vamos lá. Deixa eu passar mais esse pedacinho. Aqui, A doutrina, aqui ele está falando da primeira, que a graça é irresistível. A doutrina da graça preveniente é interpretada pelos pentecostais arminianos como uma graça convincente, convidativa, iluminadora, capacitadora, que atende à conversão e torna o arrependimento e a fé possíveis. A graça preparatória do Espírito Santo é exercida no homem e esse abandona o pecado. Então, eles não tiram a parte de Deus. Como fala aqui, o Espírito Santo toca. E aí, o Espírito Santo, ele exerce no homem uma transformação e esse abandona o pecado. Segundo os pentecostais arminianos, o novo nascimento é totalmente pela graça, pois o pecador está morto. Então, você vê que aqui, isso aqui está em Efésios 2, 5, 6. Uma coisa que eu quero falar para vocês é assim, que tanto o calvinismo como o arminianismo, os dois pontos têm as suas passagens bíblicas. Não tem como você falar que o arminianismo não usa as passagens bíblicas e não tem como falar que o calvinismo não usa. Mas assim, são duas coisas bem diferentes. Lembrando só vocês que quais são as igrejas calvinistas? A Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Redenção de São Paulo, algumas igrejas batistas, né? E quais são as igrejas? Na maioria, as igrejas são arminianas. Vamos falar aqui em Jaú. Aqui em Jaú, as Assembleias de Deus são arminianas e também, de uma forma geral, as Assembleias são mesmo arminianas. As Batistas Gerais são arminianas. A Igreja do Nazareno é arminiana. E há também algumas igrejas... a Igreja Adventista é arminiana. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. A Igreja da Graça.
Então, e algumas outras igrejas que a gente também visitou, lembra que eu comentei com vocês que é uma mistura entre o calvinismo e o arminianismo. Há textos que são interpretados de uma forma mais calvinista e há textos que são interpretados de uma forma mais arminianista. Vamos dizer assim, há uma mistura um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Essa frase é importante. A graça preveniente é persuasiva e não coerciva. A ação por parte do Espírito Santo para convencer o pecador não é uma coerção, e sim como uma ação. Isso está em João 16, 8, 12. Nós estamos falando do documento que foi escrito em 1610, que depois foi colocado no Sínodo de Dort. Todas as pessoas nascem moral e espiritualmente depravadas e incapazes de fazer qualquer coisa boa ou digna aos olhos de Deus sem uma infusão especial da graça divina para superar as inclinações do pecado original. Então o arminiano, ele não deixa de lado Deus, mas lembrem que tem o livre-arbítrio. Você pode escolher ser salvo ou não. A palavra então que vem da expiação ilimitada ou incondicional. Esse ponto responde à terceira letra da tulipe. Qual que é a terceira letra da tulipe? É o L, né? Que quer dizer o quê? A expiação é limitada. Quando que a expiação é limitada? Lembra lá no calvinismo que aí Jesus morreu pelos salvos. Não, esse todos não é todos, né? Então, esse ponto, olha só, denota a expiação geral do pecado adâmico. Por isso, os arminianos acreditam na salvação das crianças antes de alcançar a idade do despertamento da consciência. Então, eles acreditam que a criança ela pode ser salva mesmo antes do despertamento. Isso também é uma coisa diferente já do calvinismo, que só acha que a criança vai ter realmente consciência da coisa quando ela for maior, quando ela tiver o entendimento da coisa. A obra expiatória é limitada, porque se refere ao pecador, a redenção diz respeito à salvação concretizada de modo eficaz na vida do pecador. Vamos ver agora. O C, a eleição condicional. Esse ponto responde à segunda letra da tulipe. A eleição é incondicional, mas há duas grandes escolas arminianas quanto a isso. A que interpreta a eleição segundo a presciência de Deus e que não nega a presciência de Deus, mas defende prioritariamente a eleição corporativa, condicionada a seu plano. Para um grupo de teólogos de linha arminiana, Deus elegeu de antemão os que receberiam salvação pela fé. Responderiam livremente, de maneira positiva, a graciosa oferta da salvação. A predestinação, nesse caso, é a determinação, decreto de Deus para salvar por intermédio de Cristo todos os que livremente eles querem essa oferta de salvação. Ou então eles respondem à oferta divina da graça livre ao se arrependerem do pecado e querem em Cristo. De toda forma, livre-arbítrio. Eu quero aceitar essa salvação. Eles não negam vamos dizer assim, a ação do nosso Deus, a soberania. A gente não vamos chamar de soberania, porque a soberania de Deus, vamos dizer assim, Deus decide. Eles aceitam também Deus, mas eles colocam o livre-arbítrio. Agora eu quero voltar com vocês, eu vou fechar aqui, eu vou agora... faltou peraí, deixa eu voltar aqui. Faltou a segurança. A segurança em Cristo, que é a última letra deles, né? Esse ponto responde à quinta letra da tulipe. Perseverança dos santos. Lembra lá no calvinismo? Que uma vez salvo, você não perde a graça. No caso do arminianismo, olha lá. Eles se posicionam em relação, como bem observou os nossos especialistas na atualidade, não é uma declaração completa da teologia arminiana. Por quê? Porque há também entre os arminianos uma diferença sobre esse ponto da perseverança ou não dos santos. Por isso, aqui também há duas escolas arminianas. Os calvinistas moderados, como Norman Geisler, que dizem, uma vez salvo, sempre salvo, haja o que houver. E os dos wesleyanos,
da qual esse articulista faz parte, que acredita na possibilidade da perda da salvação. Então, da onde eu peguei esse texto, esse articulista que estava no texto, ele era wesleyano. Você vê que há uma diferença, por isso que nós falamos, até a Margarete perguntou para mim, qual que é a diferença do arminiano de 4 pontos e 5 pontos? É essa a diferença. Nessa parte aqui, nessa letra S, que ela diz respeito à última letra, a quinta letra, que é o P, que é a perseverança dos santos, há uma diferença entre os arminianos. Os que vieram de Wesley, de John Wesley, que é mais ou menos, as igrejas metodistas todas são. Então elas têm o arminianismo clássico, o arminianismo dos 5 pontos. Mas há um arminianismo diferente, um pouco mais moderno, que também, como esse Norman Geisler, que diz uma vez salvo, sempre salvo. Então ele bate com a tulipe, tá? Então, por que eu estou conversando tudo isso com vocês? Para que vocês, quando escutarem ou estiverem numa igreja, vocês saibam como é a doutrina dessa igreja. Se ela é uma igreja que pega os 5 pontos da tulipe, da calvinista, se ela é uma igreja arminiana, que tem os 5 pontos clássicos, que vem de que foi muito difundida por John Wesley, ou se ela é uma igreja arminiana de 4 pontos, ou se ela é uma igreja meio que misturada. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra, interpreta de uma forma, interpreta de outra. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte, que não são pontos de salvação. Mas eu concordo com alguns teólogos que dizem que é importante a gente saber esses conceitos. Porque quando eu me tornei protestante, quando eu realmente tive essa conversão, que saí do catolicismo para o protestantismo, eu demorei. Foram 15 anos dentro de uma igreja, por causa da música. Eu ia por causa da música. E aí, escutando a palavra, levou muito tempo para eu começar a entender. E o que eu gostaria dos meus irmãos é que vocês pudessem aplicar um pouco essas aulas que eu dou para vocês e que levassem vocês a refletir. Lembrem dos bereanos. Lembra que nós lemos? Os bereanos, eles pegavam e viam tudo que estava na Bíblia, se realmente o que Paulo e Silas pregavam estava na palavra de Deus. Comecem a fazer dessa forma. Não fique sentado num banco escutando e achando que tudo tá certo. Então, recordando, nós falamos dos dois. Falamos que esse Romanos 8, quando começa esse pedaço que Deus de antemão escolheu, predestinou, depois Ele chamou, depois Ele justificou, depois que Ele glorificou. Saibam que isso deu muita polêmica. Que o Armínio viveu na época da Reforma, enquanto Lutero e Zwinglio estavam apaixonados lá pela Reforma, lá na França, João Calvino começou com os pensamentos reformadores. Deus deu para ele uma inteligência, um discernimento que fez com que ele sistematizasse. Ele foi o teólogo protestante que sistematizou a teologia protestante. E depois, logo nasceu Jacó Armínio, que era um teólogo holandês e que teve uma ideia diferente. Na verdade, ele não divulgou isso, ele morreu cedo, como eu falei para vocês. Mas que os discípulos dele pegaram e todas essas ideias dele, sistematizaram essas ideias dele e também colocaram como 5 pontos, como eu falei para vocês, que é o factis. E comentei com vocês também que a diferença lembrem sempre que é um acróstico de uma palavra em inglês, né? De palavras em inglês. Total depravação, aí vem a incondicional, a limita, ai meu Deus, vamos voltar lá para não falar besteira, vamos recordar isso aí, peraí. É difícil decorar tudo isso aí, viu pessoal? Vamos lá, aqui. Não, aqui do arminianismo, quero só falar isso e depois voltar para um outro pedaço, aqui, a tulipe. A total depravação, a eleição incondicional, que aqui que começa com U, que é incondicional. L, a expiação limitada. O I, de irresistível graça. E o P, da perseverança dos santos. Vamos de novo. Tulipe. T, de total depravação.
eleição incondicional, a expiação era limitada, que Jesus morreu só pelos salvos, o I é irresistível à graça quando chega no nosso coração, e a perseverança do sal. E aí nós fomos para o Armínio, que veio com as ideias diferentes. Aí veio no livre-arbítrio, a eleição já não era mais incondicional e sim condicional, a expiação não era limitada e sim ilimitada, a graça não era irresistível, a graça é resistível e você pode cair da graça, tá? Bom, baseado nisso, vimos também que tem arminianos de 5 pontos e de 4 pontos que vai diferir nesse quinto aqui, que alguns acham que pode decair da graça e outros mais modernos acham que não pode cair da graça. Agora eu quero ir com vocês, hoje eu vou mais um pedacinho, sabe por quê? Porque eu tenho umas amigas que estão super curiosas para essa aula, então nós vamos um pouquinho mais. Então, vamos lá. Vamos ver se ele abre aqui. Abriu. Então, nós já vimos calvinistas, arminianos e vamos começar a pensar. Aperta F5. Aí, pedal. Aí. Muito bem. Então, eu vou colocar agora alguns comentários do Augusto Nicodemos, que é um teólogo muito conceituado. Ele diz assim, ó. São duas escolas que não encontram um bom senso. A dificuldade toda é que vamos encontrar na Bíblia duas coleções de versículos que parecem uma contradizer a outra. Então a gente parece que tem um monte de versículo que fala de calvinismo, que apoia a tulipe, e outros versículos que apoiam a factis, que nós vimos. Por um lado, você tem uma longa lista de versículos que dizem: Deus é soberano, Deus determinou tudo que existe, Deus predestinou aquele que quis para a salvação, como nós falamos. Que Ele escolheu quem vai ser salvo, que Ele não escolheu não vai ser salvo de maneira nenhuma, que Ele não escolhe não vai ser salvo. Só os eleitos entraram no reino de Deus. Como estamos vendo, temos dezenas de versículos. Só que a Bíblia é a mesma. Então nós temos um monte de versículo que fala que Deus vai escolher um, vai escolher o outro, que um vai ser salvo, que o outro não vai ser salvo, né? Então tudo isso dentro da Bíblia. Tem também uma coleção de versículos que parece atribuir o quê? O livre-arbítrio do homem, que é o do Armínio, que o homem vai escolher. Eu, de repente, bateu o Espírito Santo e eu quero ser salvo. E aí eu faço tudo para ser salvo. Aí eu vou lutar para ser salvo, né? Do tipo assim, quem se arrepende de crer será salvo. O que nós estamos comentando? Eu me arrependi, eu criei e eu sou salvo. Tornai-vos para mim e eu tornarei a vós outros. É só você ver, a palavra de Deus fala: venha para mim e eu tornarei a vós outros. Aquele que perseverar ao teu fim, esse será salvo. Nós temos isso na palavra de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Todos esses versículos aqui que estão na Bíblia, não parece realmente que nós temos um livre-arbítrio? Parece. Nós vimos um monte lá que estava mais do lado do calvinista, agora vimos um monte de arminianismo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei e cearei. Ué, então parece que nós temos o livre-arbítrio. Eu vou lá, bato, Jesus vai abrir, Deus vai abrir, nós vamos entrar e vamos cear com Ele. Aí então você fica doido, realmente. Por quê? Por um lado você tem a Bíblia dizendo, falando de predestinação. Você foi eleito por Deus, você foi escolhido por Deus. Há uma soberania de Deus. Nós vimos um verso de Paulo que fala assim, Deus não tem que dar explicação nenhuma. Ele escolhe quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Nós vimos isso na aula passada. Então nós temos um monte. De um lado a gente tem a predestinação. Você pode até dizer que não entende a predestinação, mas dizer que a predestinação não é bíblica, isso não pode dizer não, pois a Bíblia fala da predestinação claramente. Se você não crê na predestinação, você não pode tirar que a predestinação não está na Bíblia, porque a gente vê isso em todo momento. Então os arminianos, eles não podem tirar essa coisa da predestinação, que Deus é soberano e que escolhe, porque também está na Bíblia. Mas nós também não podemos tirar
que Deus bate, que você está escrito lá, bate na porta, eu vou abrir, se você bater eu vou abrir, se você orar eu vou ouvir, se você quiser eu vou, né? A gente também não pode tirar. E explica que não é pré-conhecimento, não que Deus atendeu, presciência de Deus. Deus elegeu quem Ele quer com o bom prazer de sua vontade. Então, essa presciência de Deus, a gente vê em Efésios 1, Romanos 8, Romanos 9, Romanos 11 e 1 Tessalonicenses 2. Está na palavra de Deus. Então, tanto a predestinação como o livre-arbítrio, a gente encontra na palavra de Deus. Então, temos uma lista enorme de versículos que comprovam a predestinação. Então, por um lado, você tem um Deus que diz: não tem um passarinho que não caia no chão sem a vontade de Deus. Jesus não disse isso? Disse. Não há um passarinho que caia do chão, que caia no chão se não for da vontade de Deus. E isso está na Bíblia. Isso a gente já ouviu. Para um passarinho cair no chão depende da vontade de Deus. Imagine a salvação de um pecador. Por outro lado, nós temos, olha, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Vemos Estevão dizer: homens de dura cerviz, vós resistir ao Espírito Santo. Você lembra que lá no Arminiano ele fala que você pode resistir à graça? Nós temos aqui: vós resistir ao Espírito Santo. Então pensamos, como que a gente pode entender isso? Então a gente tenta combinar a soberania de Deus com o livre-arbítrio. E sabe o que acontece? A resposta é impossível. Não tem como. Isso é aquilo que chamamos em teologia de antinômio. É uma coisa que a gente não tem como explicar. Antinômio é quando você tem duas verdades que parecem se contradizer. Você tem uma verdade, a outra verdade, só que são duas verdades, mas que se contradizem. Isso nós damos o nome de antinômio. Exemplos de antinômio na Bíblia: a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não está na Bíblia, mas a gente tem fé, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São verdades. Um monte de versículos que dizem: só tem um Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí você encontra outros versículos que dizem: tem um ser chamado Pai, que é Deus, um outro chamado Filho, que também é Deus, um outro chamado Espírito Santo, que também é Deus. Daí você fica perdido. Mas espera lá, tem na Bíblia 3 pessoas chamadas de Deus. Como eu entendo isso? Então você tem que um só Deus verdadeiro. Depois você tem tudo isso aqui, um chamado de Pai, que é Deus, um chamado de Filho, que é Deus, um chamado de Espírito Santo, que é Deus. Como que eu entendo tudo isso? Como combina tudo isso? Não combina. Isso é que chamamos de mistério. Mistério revelado. Você tem que aceitar que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas. É um mistério. Existe um só Deus que subsiste em 3 pessoas. São 3 pessoas distintas, que são um único e verdadeiro Deus. Ou seja, na matemática de Deus. 1 mais 1 mais 1, na matemática de Deus, é igual a 1. Na matemática do homem, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. E isso é um mistério. E isso é uma coisa que a gente tem que entender e a gente tem que escolher. Isso não é uma coisa de coerção ou de que você é obrigado a fazer isso. Esse discernimento é dado pelo Espírito Santo de Deus. E esse discernimento nós vamos chamar de mistério. E esse mistério tem coisas que são explicadas na palavra e tem coisas que não são explicadas na palavra. E o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é amoroso. E tudo que Ele faz é bom. Vamos continuar. Outro antinômio. Várias passagens que citam Jesus como verdadeiro homem. Por quê? Jesus, ele chorou,
Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele se entristeceu, ele se cansou, ele sentia raiva, ele sentia sono, ele dormia, ele sofreu, ele morreu. A gente tem um monte de história. Jesus, todo mundo lá no barco, o barco dos apóstolos que estavam pescando, um mar bravio daquele jeito, e Jesus estava dormindo. Então a gente tem isso aqui. Jesus sentiu fome, sentindo fome, e Jesus morreu. E outras passagens que diz que Jesus é Deus, que ele já existia mesmo antes da criação do mundo, que ele e o Pai são um, que ele é onisciente, que ele é onipotente. Bom, tudo isso de Jesus. Muito bem, sendo assim, se ele é Deus, como é que ele morreu na cruz se Deus não morre? Então vocês vejam que qual seria a resposta? Nós não sabemos. Duas naturezas de Jesus é também um mistério que a Bíblia revela e a gente não consegue entender. Não é que é uma contradição, é um antinômio. São duas verdades e que a gente não consegue entender. E as duas verdades estão na Bíblia. E que acima do nosso entendimento, que está acima do nosso entendimento e acima da nossa lógica humana. Lembrem, guardem isso quando vocês lembrarem de Deus. Na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. E na matemática nossa dos homens, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Essa é a matemática de Deus. A nossa matemática, a Deus é soberano, e aqui nós temos o livre-arbítrio. E como entender tudo isso? Vamos continuar o nosso raciocínio. Por que fica esse mistério? Porque nós estamos falando de Deus. Tem como entender um ser como Deus, um ser maravilhoso, grandioso, que criou o mundo, que criou o céu, que criou a terra, que nos criou mesmo antes de saber, que sabendo, né? Mesmo sabendo que a gente ia pecar, e por amor, ele amou a gente, ele tem um coração, ele quer tão bem, que ele falou assim, eu vou fazer isso, ser humano. Ele já sabia que nós íamos pecar, mas ele nos fez. Por quê? Porque nós estamos falando de Deus, que é um ser totalmente outro. Nós não temos como entender determinadas coisas. Doutrina da predestinação e da liberdade humana se encaixam na mesma categoria. Nós estamos falando que tanto a teologia do calvinismo, como a teologia do arminianismo, tanto como a teologia da predestinação e como a teologia do livre-arbítrio se encaixam na mesma categoria. São duas verdades e que a gente tem que entender. Deus é absolutamente soberano. Só vai para o céu quem Deus escolheu e salvou. Por outro lado, você é responsável por sua decisão. Se você for para o inferno é porque você disse não. E se você for para o céu é porque Deus chamou você. Todo crente de joelho é um calvinista. E todo crente em pé é um arminianista. Porque quando ele está de joelho, como é que ele ora? Como é que a gente olha quando a gente está de joelho agora nesse momento? Pai, eu me agradeço porque eu escolhi ser salvo. Ou você faz isso, ou você faz assim. Deus, eu te agradeço porque se o Senhor não tivesse tocado o meu coração, se o Senhor não tivesse mandado seu Filho unigênito para me salvar, eu não seria salvo. Então todo mundo de joelho é um calvinista, porque você não coloca o teu livre-arbítrio quando você está orando. Você coloca a soberania de Deus. Agora, quando você se levanta, o que você diz? Chega para o amigo, para o vizinho e diz, se converta, se arrependa dos seus pecados. Então, todo calvinista de pé é um arminiano. Porque o que você fala para o seu amigo? Se arrependa, se converta. Então, parece que parte dele a vontade de o livre-arbítrio. Eu escolho ser salvo. Olha, ele coloca uma ilustração que eu acho que fica bem legal. Uma rua, tem uma calçada e caminhando por ela você encontra uma porta bem grande. Em cima dessa porta vai estar escrito assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Entenderam? Então você está entrando na porta, no batente da porta está escrito assim: vinde a mim, chamando todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Aí quando você passa de largo e entra, você segue em frente, aí você vê um belo dia, você vê o convite. Pera lá, ele coloca assim. Aí você vai e não entra. Mas passa outro dia, lê novamente, ele chama, vinde a mim.
Aí você segue em frente, e aí um belo dia você vê o convite e entra. Quando você entra, você lê. Então, ao entrar, você em um pilar de apoio para a entrada principal está escrito: só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Então, antes de você entrar, tenha: vinde a mim. Aí você vai, resiste e não entra. Aí quando você entra e volta e lê, está escrito assim: só pode vir a mim aquele que o Pai o trouxer. O convite, antes de entrar, você tem um convite. Depois, já dentro, a certeza que havia sido escolhido. Você olha e diz: eu vou, e depois só vim porque o Pai me trouxe. Então, primeiro você fala: eu vim pela minha vontade própria. E lá dentro você fala: eu vim porque o Pai me trouxe. As duas coisas combinam. Elas não se explicam. Não existe uma explicação lógica para isso. Como é que pode haver responsabilidade dentro de um mundo que Deus já determinou tudo? Então isso não cabe na nossa lógica. Mas o que a Bíblia diz? Ainda bem que a nossa salvação não está ligada a nós acreditarmos nessa doutrina de predestinação ou livre-arbítrio. O que eu tenho falado para vocês desde o começo. A nossa salvação não está ligada nas doutrinas. Porém, não vamos dizer que a predestinação não é bíblica. A gente não pode dizer que a predestinação não é bíblica e que os pontos da tulipe não estão lá. Mas podemos dizer que não a entendemos. Eu sei que a Bíblia fala disso, mas eu não compreendo. Realmente, a Bíblia fala de predestinação, mas não é fácil o entendimento. Mais uma ilustração para entendermos melhor. Se ficarmos em cima de um trilho de linha, uma linha reta que vai até o horizonte, você vê que as duas linhas vão correndo paralelas e elas parecem que nunca se encontram, mas elas se encontram no horizonte, não é verdade? Então ele coloca a ideia de duas linhas no horizonte, vai indo, vai chegar uma hora, a gente aprende isso quando a gente está estudando desenho geométrico, elas vão se encontrar. Então essas duas linhas são uma, a soberania de Deus, a outra, a verdade humana, o livre-arbítrio. Sendo assim, essas duas verdades correm paralelas e vão se encontrar só na eternidade. Por enquanto, elas estão correndo lado a lado. Vocês entenderam? Então estão melhor que eu, porque eu ainda estou com dificuldade de entender. Muito bem. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Que realmente existem as duas doutrinas, que vocês têm que realmente conhecê-las, saber a sua igreja, que lado ela está, porque há diferenças, como nós vimos, uma é limitada, a expiação, que Jesus morreu só pelos eleitos, a outra fala que não, que Jesus morreu por todos, que uma fala da soberania de Deus e que Deus nos escolhe bem antes mesmo de nós nascermos, a outra fala do livre-arbítrio, que o homem tem um livre-arbítrio, que ele pode almejar a salvação e ter essa salvação, né? Que mais que nós vimos? Nós vimos que da perseverança dos santos, nós vimos que uma fala que uma vez eleito, uma vez de Cristo, nós nunca vamos perder essa salvação, nós vamos ser sempre de nosso Senhor Jesus Cristo. E o outro fala, o arminiano, que não, que você pode cair da salvação, que você pode uma hora estar na salvação e outra não. São aspectos que não são pontos de salvação, mas são aspectos de doutrina que estão nas igrejas. Então, por que eu quis parar um pouquinho em Romanos 8, 29 e 30? Para que a gente fizesse esse discernimento. E conversando com a minha amiga, com a Cília e com a Margarete, eu percebi que ficou importante para elas terem esse discernimento. E eu acho que isso são coisas que as igrejas deviam colocar, pontos, mesmo quando a pessoa já está entrando, fazer esse discipulado. E é essa a nossa ideia com essa escola bíblica nossa. Fazer esse discipulado e colocar os pontos realmente. Saber naquilo que a gente acredita, naquilo que a nossa igreja acredita. O que eu posso dizer para você é que a nossa igreja Batista Breve Virá, ela é uma igreja calvinista. Nós acreditamos nos 5 pontos da tulipe. Nós acreditamos que o homem é totalmente depravado e que realmente nós precisamos da graça de Deus, que o nosso Deus é soberano e que Jesus morreu realmente pelos eleitos de Deus. Mas
Mas falando tudo isso, eu até afogo, porque eu fiquei pensando assim, quando eu conheci, muito tempo eu fiquei em dúvida quanto a essas duas doutrinas. Mas quando eu comecei a pensar, eu imaginei assim, eu falei, nossa, mas então será que eu quero tanto estar com Deus e Deus pode não querer a mim? Aí vem naquilo que o Augusto Nicodemos colocou, que na entrada ele chama, vinde a mim vós que estáis cansados. Mas quando você vira, está escrito assim, só vem a mim quem o Pai trouxer. Então a gente vê que há que nem ele comentou, são verdades que existem e que parecem ser contraditórias. Só que eu prefiro acreditar que o nosso Deus é soberano e que nós somos realmente muito pequenos e que só mesmo pela graça de Deus nós poderemos ser salvos. E que Jesus Cristo morreu por nós, pelos eleitos, né? Por aqueles que realmente foram escolhidos por Deus. E nós cremos também que uma vez salvos, uma vez escolhidos, nós vamos ser sempre salvos. Eu lembro sempre daquela ideia do ladrão na cruz, quando Jesus falou que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então a conversão dele veio ali na cruz, no último momento. Eu creio que ele era realmente um escolhido de Deus e naquele momento realmente ele foi foi levado a Jesus, mas levado a Deus, mas ele já tinha sido escolhido. E então são coisas assim que eu acho que cada um deve orar e saber realmente discernir sobre o que o Espírito Santo coloca no teu coração. O que nós vimos é que tanto os arminianos como os calvinistas, nós temos que ser irmãos. Por quê? Porque isso é o que nós temos uma coisa em comum que é muito maior, que é o amor que nós temos em Cristo, que nós acreditamos no nosso Deus Todo-Poderoso, que o nosso Deus é onisciente, que o nosso Deus é aquele que tudo pode, aquele que tudo realizou. E todos nós, tanto calvinistas como arminianos, acreditamos nisso. E acreditamos também que a salvação veio através de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são pontos muito importantes. Agora, outros pontos que nós estudamos pelas diferenças das ideias de calvinismo e arminianismo, também são importantes a gente discernir isso e saber a igreja que nós estamos e saber se nós pensamos mais de uma forma ou mais de outra. Isso só o Espírito Santo pode dar para vocês, só o Espírito Santo de Deus pode discernir, tá bom? Pode levar vocês a discernir realmente naquilo que acreditar. E isso é feito com oração, com estudo da palavra e lendo a palavra de Deus, lendo a Santa Bíblia, tá bom? E nós continuamos no próximo encontro, agora terminando, nós estamos bem no finzinho do livro, falta mais uma perguntinha só e aí nós terminamos. Eu acho que de calvinismo e arminianismo já ficou bastante esclarecido, falamos um pouquinho dos dois, né? Vimos os pontos, vimos as igrejas que uma pensa de um jeito, outra pensa do outro, que são pontos que, como eu colocaria assim, não são importantes e são importantes ao mesmo tempo. São duas verdades que a gente vê tanto a predestinação, como a gente vê também o livre-arbítrio do homem. E como conciliar isso? Não é fácil, né? Mas se você pensar na soberania de Deus, aí fica muito mais fácil. E aqui está o nosso coração, porque se a gente tem tanto amor a Deus, é porque nós somos escolhidos por Deus, né? E uma coisa que o pastor Walter McAllister fala, que ele foi arminiano há muito tempo, e hoje a igreja dele, no Rio de Janeiro, é também calvinista. E ele falou assim que quando ele é uma igreja pentecostal, e normalmente as igrejas pentecostais, elas são mais arminianas, tanto que ele vem do pai dele, do Roberto McAllister, que era arminiano, e depois, quando ele faleceu, ficou o Walter McAllister, que hoje é bispo das igrejas cristãs, e ele é calvinista, e ele falou assim que foi uma coisa que aconteceu no coração dele, e que ele não sabe explicar, mas que o Espírito Santo deu um discernimento tão grande, que um dia ele acordou e falou, eu creio na soberania do nosso Deus.
E assim que foi comigo também. Quando eu vi o dele, eu falei, nossa, acho que foi isso que aconteceu comigo também. Por isso que quando o Zé Benito fez teologia, fez os 4 anos de teologia, ele fez um curso que é interdenominacional. Então ele teve tanto estudo de igrejas, porque tem igrejas, pastores que fazem o mesmo estudo que ele e vão ter uma igreja arminiana. E ele optou por uma igreja calvinista, depois de tudo que ele estudou. Então, eu acho que esses pontos de discernimento é que eu gostaria que vocês também tivessem, né? Eu acho que façam que nem os bereanos, coloquem e vejam se está na palavra de Deus. E também orem bastante, que o Espírito Santo vai abrir o coração de vocês e a inteligência de vocês, e vocês vão entender realmente aquilo que Deus quer. E só mais uma vez, isso não é ponto de salvação, tá bom, pessoal? Ponto de salvação é crer em nosso Jesus Cristo, é crer que Ele morreu por nós, que só Ele é o nosso intercessor, que só Ele nos leva ao Pai. Esses são pontos importantes. Que é importante a gente orar, que é importante a gente ler a palavra, que é importante a gente jejuar, que é importante a gente congregar como irmãos, porque está na palavra de Deus, né? E temer ao nosso Senhor Deus. Temer ao nosso Senhor Deus, isso também é uma coisa muito importante na nossa vida. E amá-lo de todo o coração. Pedir que esse amor inunde o coração de vocês. Então, eu vou pedir agora para o pastor, para ele fazer a bênção final, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Na matemática de Deus, que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Então agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Santo Espírito sejam com cada um de nós, com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Domingo, no culto de adoração a Deus. Nossa, domingo nós vamos ter um culto lindo às 19h30, tá bom? E eu termino com um feliz sábado, porque eu guardo o nosso sábado. Eu guardo o nosso sábado como o dia do Senhor, porque eu acho que está no mandamento, no 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, né, amor? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, tá bom? Mas isso também não é ponto de salvação, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Tchau, até domingo, se Deus quiser. Até domingo. Deus abençoe. Deus abençoe.